noite, ó Pai, quebrantando nossos corações, ó Pai. O Senhor possa, Deus, nos ensinar, Pai, da Tua palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Paulo escreve aos Romanos, exortando os crentes a se consagrar, né? Após ele, né? é, Exortar, chamar os crentes, né? A consagrar o próprio corpo, né, no capítulo anterior, né, nos capítulos anteriores, Paulo vem dizendo que nós devemos nos oferecer como um sacrifício vivo, né, não nos amoldar ao mundo, né, nossa mente, né, guardar a nossa mente, ser transformada cada dia, renovada a nossa mente cada dia na palavra do Senhor, no Evangelho. E Paulo agora, né, vai falar sobre os dons espirituais, a partir do capítulo 12. Mas antes de propriamente dizer sobre os dons, que é os dons, como deve ser usado, ele faz uma ressalva aí do que nós não devemos fazer, né? Nós devemos ter o cuidado, né, nos vigiarmos, tomar algumas atitudes para que nós possamos usar da melhor maneira possível os dons que Deus nos dá, né? Então ele nos chama, né, ao serviço a Deus, sabendo que é o próprio Deus que chama, né? Que ele nos faz compreender o chamado que ele nos dá, né? E ele que nos capacita. Às vezes nós queremos ir na nossa inteligência, na nossa muita preparação, lógico, tudo isso faz parte. Acredito sempre que Deus é um Deus que não faz nada de improviso. Então, ele chama, ele capacita, e ele capacita, lógico, né, das suas multiformas, né? Às vezes nós queremos limitar Deus, que ele não pode usar esse ou aquele, né? Cabe a ele definir de que forma, mas sempre preparando o seu chamado ou aquele que tem escolhido para o seu serviço. Então ele vai nos dizer as atitudes, né? Algumas atitudes fundamentais que nós devemos ter para que nós possamos exercer os nossos dons ou os dons ao qual ele tem nos dado. Então vamos ver hoje, né, uns 3 pontos aqui do que nós não devemos fazer para que nós possamos usar. E ele deixa bem claro nesse versículo, né? O primeiro que vamos falar é: não pense de si mesmo além do que convém. Porque é muito significativo que Paulo quer falar da autoexaltação. Nós vimos nos nossos dias a pessoa se autoexaltando, né? E acabamos de cantar aí, né? Quase todas as músicas estão falando sobre exaltação. E quem deve ser exaltado? Só Deus. O único, né? Que já é exaltado. Nós exaltamos porque ele nos dá essa condição de reconhecer que ele é exaltado. Não é porque eu canto, que eu prego, que eu leio a Bíblia, que Deus vai se tornar exaltado. Ele já é. Mas graças a Deus que ele nos dá esse privilégio de dizer que ele é exaltado. Então, a autoexaltação é a primeira coisa que derruba qualquer pessoa que se acha que tem um chamado ou que quer usar os dons espirituais. Nós devemos cada dia pensar de nós da forma que convém. E Paulo deixa bem claro que cada vez que nós nos exaltamos a nós mesmos, nós corremos um grande perigo de nos enaltecer, dando a nós mesmos maior valor do que nós temos. É lógico, né, que a pessoa também chegar aí e ficar lá mulambado, sentado com a boca aberta, né, esperando a morte chegar, não vai fazer nada. Mas já vimos tantas pessoas que acham que é mais do que os outros. Chega, né? O pastor João pregou recentemente, né? Chega, quer reformar a igreja, acha que tem um chamado, né? Não é que ela não tem condições, só tem que pensar da forma correta, agir da forma correta, para que ela possa contribuir na igreja. E é tão interessante que na sequência, quando a gente lê o capítulo 12, Paulo vai dizendo, né? Cada um tem foi dado a ele o dom que Deus escolheu. Não é eu que escolho, né? Não escolho. Às vezes eu tenho até algumas preferências, né? Eu gostaria de ter esse,
ou aquele dom. Mas é Deus que distribui, reparte a cada um conforme Deus quer, conforme Deus escolhe para cada um. Há aquela história, né? Muitas vezes eu tenho o dom e não o exerço devido ao meu coração duro, devido à minha rebeldia, porque eu não penso de mim mesmo como me convém. Então a Bíblia tem muito a dizer, né, sobre isso. É um dos versículos, né, que as pessoas, talvez muito conhecido, né, que se as pessoas lessem esse versículo, já daria a grande fundamento para ela não pensar de si mesmo mais do que convém. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então, cada vez que você vê as pessoas se engrandecer, né, a soberba devido ao que ela é, o que ela tem conquistado, a, sei lá, já vi de várias formas, né, de profissão, de status, de poder econômico, né? Ela acha que é melhor do que o outro. E quando ela começa a deixar isso subir a seu coração, ela pensar que é mais do que as pessoas, se ela se dispõe a dizer que é crente, que serve ao Senhor, mas essa soberba chega até o seu coração, pode ter certeza que mais dias ou menos dias ela vai cair. E é lógico, se Deus tem planos na vida dela, ela tem a oportunidade de se refazer. Mas é muito sério. E isso acontece e muito na igreja. Né? Na nossa igreja já aconteceu, tem acontecido ao tempo que eu estou aqui. Tenho visto pessoas se exaltar, achar que é melhor. Então a soberba, ela precede a ruína. Presta bem atenção nisso. Cada vez que você vê uma pessoa que está se tornando soberba, pode ter certeza que se ela não arrepender logo, não tirar o tiver de espírito, ela vai cair. Vai cair e se não aprender logo, vai demorar. E vai demorar e vai sofrer até aprender. E Paulo ainda, assim, Paulo não, né? Salomão continua nos Provérbios, no capítulo 25, verso 27. Comer mel demais não é bom. Assim a busca da própria glória não é glória. Algumas traduções vai dizer que a honra não é honra. Então, se eu estou na igreja, eu identifico que eu tenho algum dom, que eu tenho alguma habilidade, alguma capacidade para contribuir na igreja e quero dessa forma buscar glória para mim ou honra para mim, não vai dar certo também. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. É pura ilusão, é certeza de ruína na vida da pessoa quando ela busca glória para si mesma. Aí às vezes a gente vê pastor, mas a gente vê aí, né, sem citar nomes, né, nem denominações, mas você vê as pessoas aparentemente com tanto sucesso, tanta coisa, e é visível que eles buscam honra para si mesmo, buscam glória para si mesmo. Calma. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E não sou eu que vou tratar. Quem sou eu, né? Não dou conta, às vezes, nem de mim mesmo, ainda mais querer condenar. Pode deixar que Deus sabe o que faz. No tempo dele, da forma dele. Agora, eu ficar só olhando para os outros não é o tema do sermão. Estou dizendo que o chamado é meu e é eu que às vezes me soberbeço, é eu que busco glória para mim mesmo. Então eu tenho que tratar comigo, tenho que identificar comigo. Ah, se o meu irmão tá como igreja, talvez nós podemos, né? Se você pode chegar, pastor, o irmão tá assim, assim. O que o senhor acha da gente conversar? Identifiquei. Se for o caso, é difícil que quando você vai conversar com uma pessoa que está soberba, arrogante, se acha melhor do que os outros, não tem jeito de conversar. Porque dificilmente ela vai aceitar. Primeiro, ela vai achar que sabe mais do que o pastor. Está certa, está certa em tudo. Não, algumas vezes, né? Digo eu, pastor João, já tentamos às vezes falar com algumas pessoas que se acham neste nível, sem chance. Somente Deus é que trata com esse tipo de gente, de pessoa.
O que eu devo pensar de mim mesmo é aquilo que me convém, aquilo que me cabe fazer. E fique esperto, identifique cada vez que você pensar que está acima dos outros. Porque Deus vai tratar em sua vida. A não ser que ele não tenha planos com você, né? Aí literalmente está perdido. Mas se Deus tem plano na sua vida, ele vai tratar com você, vai falar com você. Então, ao mesmo tempo, né, Paulo, né, como ele tem um senso de autocrítica, né, muito grande, né, com toda a inteligência dele, a sabedoria que ele tinha, e ainda mais com todo o encontro que ele teve com Jesus Cristo, da forma como foi, como o Espírito Santo trabalhou na vida dele, né, ele fala dele mesmo, ele faz uma autocrítica, né, ele conta aquilo que está acontecendo com ele. E é um grande exemplo para nós, né? Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, Paulo, né? Como eu disse, ele tinha um lance muito claro, muito íntimo com Deus, e Deus tinha planos grandiosos na vida de Paulo. Dá logo um espinho na carne, né? Que não é o seu mérito, a discussão é grande sobre isso, mas dá algo para lembrá-lo todos os dias de quem ele era, de onde ele veio e qual era a finalidade que Jesus Cristo havia se encontrado com ele. E deu coisas grandes, né? Subiu ao terceiro céu, lá não sei onde, né? Viu coisas, né, que todos nós gostaríamos de ver. Quem sabe um dia veremos, né? Com certeza veremos muitas coisas lá. Não sei se as mesmas, né, que Paulo viu, mas ele gostaria de falar tudo aquilo. Se tinha alguém que poderia bater no peito, né, sentir orgulhoso, ver coisas, né, maravilhosas, era Paulo. Viu coisas extraordinárias, mas ao mesmo tempo Deus todos os dias lembrava ele de que ele não estava ali para se vangloriar, mas para falar aquilo para qual ele foi chamado. Então, todos os dias ele tinha essa certeza de que ele deveria pensar dele aquilo que convinha. Sem fazer nenhuma comparação, o que diz o ditado que toda comparação é idiota, quem somos nós para nos compararmos com Paulo? Ainda mais querendo nos exaltarmos mais do que ele, né? Se ele próprio que encontrou pessoalmente com Jesus Cristo, passou 3 anos Jesus Cristo depois, né, de já crucificado, ressuscitado, já tinha subido ao céu, Jesus Cristo volta, fala com ele, leva ele até o céu, mostra maravilhas para ele, e ele se exalta. Por que que eu vou me exaltar? Devo olhar então os exemplos, né, o que eu digo sempre. Exemplos à nossa volta tem muitos. Tem exemplos de pessoas que fazem as coisas erradas, nós devemos olhar e falar, opa, por este caminho eu não posso ir. Tem os exemplos de pessoas que fazem certo e devo seguir, né? Estudávamos aí, né, domingo passado aí, 2 lições aí é, de Coríntios, né, que Paulo escrevendo, de sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós devemos imitar Paulo na sua fé, na sua busca, o seu modo de agir, de pensar, conforme nos é proposto. Então, às vezes, a pessoa pode falar assim: ah, então a solução é eu me rebaixar, né? Ser aquele coitadinho lá que nunca vou me exaltar. Também isso não nos convém. Saber que, né, às vezes a pessoa fala: então não quero saber de nada, vou ficar quietinho lá no banco, só escutando. Não vou, quando for para carregar um banco, eu ajudo, ou for tirar uma cadeira, vou lavar uns pratos, mas o que eu vou fazer? Vou dar opinião nem nada, não vou me candidatar a fazer nada, né? Sobrar alguma coisa, quem sabe algum dia eu faço, se eu tiver disponível, para mim não cometer o erro de me exaltar. Vou ser mais humildezinho, quietinho lá, se ninguém me perceber, vai ser melhor ainda. O que também está errado, porque Deus sabe da nossa fragilidade. Pensar aquilo que nos convém é saber
das nossas virtudes, que é os nossos acertos, as nossas qualidades, saber dos nossos defeitos, dos nossos pecados. Essa é uma avaliação sincera. Pensar de nós aquilo que nós somos, aquilo que nos convém é fazer o que eu tenho falado sempre, ser honesto com nós mesmos. Para em que eu posso servir? Em que eu dou conta? Temos exemplo, né? A Sandra sabe cozinhar, cozinha. O Reginaldo e o Claudinei são pedreiros, eles ajudam, né? O Bigode, outros ajudam a toda a reforma, tudo que vai fazer. As meninas aí das mídias aí, tira foto, faz aqueles vídeos, faz aquela montagem. Eu não sei fazer aquele negócio. Quem sabe algum dia, talvez com muito esforço até consigo, mas elas fazem de boa. Ou seja, cada um se propõe dentro daquilo que ele sabe fazer. Com a sua humildade, dando valor ao seu trabalho, fazendo bem feito. Então, se eu ficar lá, né, humildezinho, quietinho, não é humilde. Isso é autocomplacência, que é pecado também. Acaba por não pensar aquilo que lhe convém. Ainda mais quando é o próprio Deus que chama e capacita. Lembra lá, como eu disse, é Deus que chama. Se ele tem um chamado na vida de João Gabriel, eu posso até tentar orientar e lembrá-lo todos os dias que ele tem um chamado. Mas aí o lance do chamado é com ele e com Deus. Se desenvolver, se Deus o capacita e ele obedece o chamado, lógico que vai fluir. Se não, vai estagnar, vai ficar calado, ou vai ficar parado, como todos nós. Mas nós pensarmos conforme Deus nos chama. Temos exemplos clássicos na Bíblia, dessa chamado e quem capacita. Temos Moisés, Gideão e Jeremias. O que eles têm em comum? O chamado e a sequência. A tentativa de recusar o chamado. Até esse ponto deles, até aí, eu ainda, né, digamos assim, que concorda ou vai no mesmo pensamento. A princípio, eu também, né, falei não, que negócio não é para mim. Nem para ser crente eu queria ser, né? E eu lembro no tempo passando insistia, vamos, eu falei não, e se eu não der conta? Mas não der conta, né, tentou, né? Não, mas se eu for, aí fui, né? Ou vim, né? Melhor dizendo, que vim para cá, né? Aí depois, aí, ainda bem que tem pessoas à nossa volta para nos ajudar, né? Deus coloca pessoas. Aí o pastor João, acho que você tem chamado para ministério. Eu falei, eu não sei disso não, vamos começar. Aí Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai conduzindo e tem um chamado. Nós tentamos recusar, mas como Moisés, como Gideão e Jeremias, depois que o Espírito Santo os convenceu, eles foram lá e cumpriram com o seu chamado, porque Deus os capacitou. A princípio, deles mesmos, eles não tinham essa condição de fazer. Assim somos nós. Olhamos para nós, eu não dou conta de fazer. Mas o Deus que chama, o Deus que capacita, o Deus que trabalha em nós através do Espírito Santo. Ou aqueles outros que acham que são muita coisa e no fim o que espera é a queda. Então, pense sobre isso como Paulo. Pense de você mesmo aquilo que convém. E o versículo continua: antes pense com moderação. Pensar com moderação é ter uma mente saudável, é ser sóbrio. Quando nós pensamos em ser uma mente saudável, né, uma mente que é, pensa naquilo que Deus tem chamado. O crente deve ter uma ideia precisa de sua própria pessoa, suas habilidades, suas virtudes, suas falhas, suas fraquezas. E eu sempre digo, né? Nós que já temos aqui um bom tempo, já sabe o básico, né, de Bíblia, já sabe o básico da doutrina que Deus tem nos dado. Então já sabe o nosso lugar. Não é errado também, né? Eu falar assim, não vou ser líder, tá? Vou ser um bom crente. Antigamente o pastor João falava, é melhor ser um bom crente do que um péssimo líder. O estrago é muito maior ser um péssimo líder do que ser um bom crente. Quando a gente fala um bom crente, talvez a pessoa que está aí não está em nenhum ministério, mas é aquela pessoa que dá seu jeito,
para algum dia ela vai contribuir. E quando eu olho aqui de forma geral, todos que estão aqui, imagina, todos já fizeram alguma coisa. Não, não é líder de ministério, né? Mas ajudou já, de alguma forma ajuda. E tem muitos que é líder, são bons líderes e age conforme as virtudes que Deus tem te dado. Então, mas pensar com essa moderação é agir exatamente como Deus tem chamado. Deus tem um chamado, eu vou lá e cumpro com este chamado. Né? E a primeira frase, né, do versículo, né, que nós lemos, do versículo 3 do capítulo 12, essa primeira frase diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, aí Paulo digo, né, aquilo que me convém, da forma como eu devo pensar. Então é pela graça que foi me dada. Quando eu penso com moderação, quando eu penso com sobriedade, quando eu penso com responsabilidade, assumindo a postura do que Deus tem me chamado que Deus tem me dado, eu devo reconhecer que é uma graça, é um presente, é uma dádiva dada por Deus. Porque senão eu não consigo pensar de forma sóbria, de forma inteligente, de forma a contribuir na obra de Deus. E Paulo, né, se a gente vai ler os escritos de Paulo, e lógico, né, direcionado pelo Espírito Santo, em várias passagens, vários textos bíblicos, ele vai citar, ele vai atestar que o alvo que ele busca, o alvo que ele almeja, é uma autoridade dada por Deus. Há uma fala que ele busca, o trabalho que ele faz foi dado por Deus. Foi dado por Jesus Cristo, direcionado pelo Espírito Santo, e o deles é de ser apóstolo. Ele vai defender o apostolado dele, dizer que ele foi chamado, né? E da mesma forma que é um trabalho interno do Espírito Santo, que vem trabalhando nele, foi chamado para levar o evangelho aos gentios. Ou seja, então Paulo não foi da noite para o dia que ele chegou e falou assim: não, agora eu sou apóstolo e eu vou já começar a levar o evangelho aos gentios, aos incircuncisos. Não, ele teve que parar, pensar com moderação: o que eu vou fazer? De que forma vai se dar tudo isso? É isso que nós devemos fazer. Avaliarmos a nossa condição todos os dias. E aí quando a gente vê as pessoas fazendo, né? Quando vem conversar com os pastores, às vezes eles não vêm pegar uma orientação, vêm fazer uma comunicação. Ó, pastor, é assim, assim, assim. Se perdeu muito isso hoje em dia. Antigamente as pessoas buscavam mais se aconselhar com pastores de forma geral e até no mundo secular mesmo, né? As pessoas buscavam orientações com aquelas pessoas que elas se identificavam, que tinham mais condição de experiência de vida do que ela. Né? Não é nada de Bíblia, né, de Evangelho, mas eu acho uma coisa interessante, né, para vocês que não acompanham muito futebol, né? Como torcedor de São Paulo, melhor time que existia, hoje em dia é meio falido, mas tinha um técnico chamado Tele Santana. Os jogadores, para comprar carro, para escolher uma casa para comprar, só comprava com a autorização dele. O corte de cabelo ele determinava. Um dia o cara chegou lá, o jogador chegou com o cabelo todo cheio de firulagem, falou: pode tirar, senão você não vai jogar. Vai lá hoje e volta para treinar no treino da tarde, senão você não treina mais. As pessoas tinham essa consideração. Com pastores também, você acha que arrumava qualquer namorado, o rapaz, a moça? Não, ia lá conversar com o pastor. O pastor está pensando em comprar um carro. O que o senhor acha? Talvez o pastor nem entendia de carro quanto tá, mas vamos avaliar. Para que você quer? Como que vai ser? Ah, vou tomar uma decisão, qual curso que eu vou fazer, eu vou estudar, vou fazer um curso profissionalizante, né? E ir lá se aconselhar com o pastor. Hoje você acha que faz isso? Quase zero. A gente generalizar também está errado. Mas é quase zero que vem se aconselhar. Às vezes, pastor, estou namorando com fulano. Beleza, né? Aí depois chega lá na frente, dá errado. E aí? Ainda fala assim, o pastor jogou praga, né? Porque coloca a culpa do pastor sempre
Uma pessoa boa de colocar a culpa sempre é no pastor. Mas cuidado, cuidado, porque Paulo dá esse exemplo tão claro. Você acha que Paulo saiu fazendo o seu ministério, a hora que foi o maior missionário, escreveu, né, digamos, a grosso modo, a metade do Novo Testamento, mas você acha que ele fez assim, de qualquer jeito? Foi lá, não vou fazer, não vou moderar nada, não vou pensar nada, do jeito que me vier eu vou fazer. E os vários escritos de Paulo ele deixei bem claro que ele orava, ele perguntava, conversava com Deus da forma que era para fazer. E Deus falava, né, o próprio Jesus Cristo falava abertamente, pessoalmente com ele e direcionava. É possível fazer isso hoje? Sim ou não? Ah? Sim. Então por que que nós não fazemos? Porque nós não queremos, nós não pensamos com moderação, nós queremos fazer, né? A vida está tão corrida, né? Tem que fazer tudo na velocidade, né? Antigamente, né, quando tinha uma internet daquela assim que você, eu não sei por que até hoje que as pessoas saem com o celular assim, adiantar alguma coisa, procurando sinal. E estava feliz ainda por ter. Hoje não abria assim, né? Antes só de imaginar, antes de clicar, se o negócio não abrir, você já fica bravo, porque não tem a capacidade de esperar. É lógico, né? A tecnologia cada dia melhora e nós queremos avançar. Mas é o conceito da coisa, não é se a operação em si, mas de pensar com moderação. Não usar o velho ditado que tinha lá na roça, né? De não enfiar os pés pelas mãos, né? Não passar o carro à frente dos bois, né? Vai ver que vocês não conheciam esse, né? Então pense com moderação, com lucidez, com responsabilidade daquilo que Deus tem para você, porque é Ele que te chama, né? E Paulo, quando ele reconhece tudo isso, a obra grande, o apostolado que Deus deu a ele, ao mesmo tempo ele reconhece, ele mesmo escreve que era o principal dos pecadores. Ele fala, peraí, eu posso ser grande, um apóstolo, chamado por Deus, encontrado pessoalmente pelo próprio Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo eu sou um pecador. E ele diz isso em Efésios capítulo 3, 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ou seja, ele sabia dosar os dois elementos, a sua pequenez e o seu grande chamado para ser um grande discípulo de Jesus Cristo. Ou seja, nós podemos ter uma obra grande, não importa qual ela, do que for, e o sinônimo de grandeza não é algo que nós avaliamos como mega, humanamente falando, mas desde limpar o chão até pregar um excelente sermão, e aí tudo mais, né? Não é necessariamente o sermão é melhor do que quem está limpando o chão ou o serviço que seja. Dar uma aula, carregar um banco, tudo isso é grandioso quando é feito com o coração voltado para Jesus Cristo. Isso é pensar com moderação sobre si, fazer uma autoanálise realista, verdadeira, sem distinções. Faça isso, pense como Deus quer. E o versículo continua: segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, a fé não tem como especificar o tamanho, ter uma medida da fé. Não tem como eu mensurar o tamanho da fé, né? Mas a medida dela é algo particular. Né? Em Mateus capítulo 8, versículo 26, né? Talvez nós incorremos naquele os discípulos, né? Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Apesar de Jesus Cristo falar que ela é pequena, ou então no mesmo livro de Mateus, capítulo 15, 28, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento
sua filha ficou sã. Jesus Cristo usou essa expressão pequena, grande, mas não disse que medida que era, né? Não falou se era metro, se era quilômetro, se era tonelada, se era grande, né? Eu disse que é grande, se é pequeno, mas qual a medida? Ninguém sabe, né? Dizer ao certo. Só sabe que ela deve ser é, exercitada. Então, a medida da fé, a cada é concedida por Deus. Ou seja, ela é personalizada. A minha fé, da forma, do tamanho que ela é, não é a mesma do Wesley. Né? A minha, eu exercito ela da minha forma, o Wesley a exercita da forma dele. Talvez aqueles a quem até Deus deu a fé e eles não exercitam a sua fé. O fato é que todo crente, aquele a quem Deus já salvou, ele tem fé. Até porque, senão, ele não creria na obra de Jesus Cristo e não seria salvo. E o que o tamanho da minha fé tem a ver comigo mesmo? O que tem a ver o tamanho da fé? Porque a fé, o sentido, dá sentido ao entendimento das coisas espirituais. Por isso que o homem que não tem fé, ele não tem uma vida espiritual. Não crê nas coisas espirituais. Vai conversar com as pessoas que não têm fé, que não creem na obra de Jesus Cristo. Não vai adiantar. Você vai falar da obra, da salvação, das grandezas de Deus, eles vão começar a duvidar. Lembro muito daqueles é, frases que já foram ditas, né? A pessoa fala assim: se falasse para mim que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditaria. As pessoas vão falar: não, mas que peixe não engoliu Jonas, nada. Aí o outro vem e fala: não, se fosse o contrário, eu acreditava também, porque está na Bíblia e eu creio, a minha fé permite eu crer nisso. Veja tanto que é interessante essa questão da fé. E o próprio Jesus Cristo já disse, né? Se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Tanto que é complexo esse negócio de a gente não saber o tamanho da fé. Se tivesse do tamanho do grão de mostarda, falar para o monte para ele se atirar dentro do mar e o monte iria. Aí eu fico preocupado, né? Pera aí, então minha fé, que tamanho que é, né? Quando a gente tenta ir sem querer, sabendo que tem como medir, mas ao mesmo tempo caindo no erro de querer medir. Se do tamanho de um grão de mostarda, que o negócio é bem mais, bem minúsculo mesmo, arranca um monte do lugar, e eu falo que tem fé, que tamanho que é, né? Deve ser bem microscópica, né? Tem que olhar lá, pôr uma lente, né? Daquelas bem, bem grossa, para conseguir ver a minha fé. Mesmo assim, ela me permite crer em Jesus Cristo como o meu Salvador, como o Senhor da minha vida. É algo assim que a nossa mente humana é impossível de compreender. Toda a grandeza, a diversidade, a obra de Jesus Cristo em nós. E eu espero um dia lá no céu, sentar lá com Jesus Cristo e esclarecer muitas dessas coisas. Senhor, mas como se dá isso, né? Por enquanto, ele nos permite crer nele como nosso Salvador. Então, quando alguém, né, entende que tem uma tarefa, tem um chamado, que isto foi dado por Deus, ele começa logo a mudar seus próprios destinos, seu próprio rumo, as suas ideias, a forma como pensar. E a fé deixa ele firme no caminho que ele deve seguir. E isso que você olha para você mesmo, né? Quando você, como eu gosto de dizer, sempre faz uma análise sincera de você, lembra lá de trás, né, Magistrado, quem eu era, né? Eu fico imaginando, né? Imaginando, quando eu digo imaginando, assim, pensando, refletindo de quem eu era há 20 anos atrás, 25 anos atrás, não imaginava que hoje, do jeito que eu sou. Tanto que quando eu foi da minha ordenação, as pessoas lá em Cirilândia, mas é o filho do seu Vitor, da Julieta, ser pastor, ser pastor, era assim, algo humanamente para as pessoas que me conhecem, conhecem lá o histórico de vida, é impossível. Mas para o nosso Deus, tudo isso é possível.
porque Ele nos dá essa condição de crer nele, no chamado que Ele tem nos dado. E às vezes nós queremos fazer como os discípulos, né? Pediram a Jesus Cristo, né? Em Lucas capítulo 17, 15. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E aí foi quando Jesus Cristo disse, né? Se tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, daria ordem ao monte e ele atiraria ao meio do mar. Então não é pedir que aumente a nossa fé. Eu sempre penso que é: Senhor, obrigado pela fé que o Senhor tem me dado. E permita-me que eu a exercite todos os dias, que eu creia no Senhor todos os dias, que eu trabalhe segundo a fé que o Senhor tem me dado. Seja grato a essa fé, porque é privilégio para nós que temos fé em Jesus Cristo. Nós cremos que Ele é o Filho do Deus vivo, aquele que entregou na cruz do Calvário sua própria vida para nos salvar. E ainda mais nos dá essa condição de estar aqui trabalhando em prol do seu reino, que é privilégio enorme. Mas antes de pensar em pedir aumento de fé, mostre a Deus que você valoriza a fé que Ele te deu. Valorize essa fé que Deus te deu, do tamanho que ela é, né? Como eu disse, né? O que menos importa aqui agora é o tamanho da sua fé, se é grande, se é pequena, se é de um jeito, se é de outro. Só valorize essa fé. Do tamanho que Deus te deu, é para ser usado. Aí não discute com ninguém se é maior, se é menor do que a que o outro tem. Talvez o outro está exercitando mais do que você, ou menos que você, e também, né? Nós devemos trabalhar junto em prol do reino de Deus, porque Deus tem dado esse chamado, Deus tem nos capacitado. Para encerrarmos, né? A primeira providência, quando pensar em dons, em fé, em serviço a Cristo, é pensar com moderação. É ter a mente voltada para Jesus Cristo, sabedores de que nós devemos pensar firmemente na obra que Ele tem nos chamado. Seja consciente das suas virtudes, das suas qualidades. Você tem qualidade. Você tem algo a oferecer. Você também tem defeito. Defeito que precisa ser corrigido. Defeito que precisa ser trabalhado. Defeito que precisa, né? Que chega a ser pecado. Que precisa ser confessado. E Deus vai trabalhar. E é preciso usar a fé que Deus nos dá para avaliar, porque é a partir da nossa fé que nós avaliamos as nossas virtudes, as nossas qualidades, nossos dons e o chamado que Deus nos deu. Então, cada vez que nós pensamos sobre chamado, nós devemos então ter essa avaliação, porque aí sim nós vamos compreender de forma digna, interessante e produtiva o chamado que Deus tem nos dado. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Obrigado, Senhor, porque um dia, ó Deus, o Senhor nos chamou. Primeiro, ó Deus, a ser salvos, ó Pai. E Deus, ainda o Senhor escolhe muitos dentre nós, ó Deus, para o chamado no ministério, ó Deus, para trabalhar no teu reino, para anunciar, ó Deus, a tua palavra, a tua salvação. Deus, que privilégio, Pai, ser usado pelo Senhor. Capacita cada um, ó Deus, o Senhor dá o chamado. Deus, dá, Deus, a gratidão ao nosso coração, da fé que o Senhor tem nos dado, ó Pai, que nós possamos exercitá-la cada dia, Pai, porque é um privilégio, ó Pai, crer no Senhor, Pai. Senhor, eu agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te dá